Vocês são top. Aleluia. Pode se sentar, por gentileza. Deus é bom. Boa noite, igreja. Opa, olha o anjo. Sejam bem-vindos a uma nova experiência, Verbo da Vida Três Lagoas, amém? Aleluia. Está com expectativa na palavra? Glória a Deus, Deus é bom. Espera aí que eu estou ajeitando meu iCois aqui. É isso mesmo. Vamos lá. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Queria já pedir para o pessoal da produção já colocar o tema. É isso. Obrigado. O tema de hoje é como você vê. Amém? Ao decorrer a gente vai caminhando, a gente vai chegar num bom lugar. Amém? Lá em Provérbios 27, Provérbios 23, 7, na parte A do versículo diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Amém? Algumas traduções trazem, porque como o homem se imagina, assim ele é, né? E esse imaginar, o sentido dessa palavra é como o homem pensa, como o homem se vê, assim ele é. Amém? E nós precisamos nos ver como Deus nos vê, amém? Aleluia. Quinta-feira passada ou retrasada, eu não lembro, eu ministrei e eu citei sobre os espias, né? Sobre aqueles 10 espias que eles trazem um relatório deles, falando assim que eles se enxergavam como gafanhotos. Amém. Vai melhorar, vai chegar lá em nome de Jesus. Como gafanhotos. A minha esposa adora isso, ela ri de mim depois. Como gafanhotos, né? E aquilo estava tão impregnado neles que ficou estampado. Porque quando eles viram os gigantes, né, quando eles viram todas aquelas tribos que eram inimigas de Israel naquela terra, automaticamente essa imagem de gafanhoto veio na mente deles. E eles externaram isso, eles falaram, né? Falaram assim, aos olhos deles e aos nossos, nós somos como gafanhotos, né? E graças a Deus por Josué e Caleb, né, homens que estavam não olhando aquela condição, mas olhando como Deus olhava para eles, né? E se a gente ler o texto lá, nós vamos ver que Josué e Caleb, eles falaram assim: Deus nos deu essa terra, então nós vamos olhar para os nossos inimigos, vamos olhar para aquilo que Deus falou. Amém? Aleluia. Amém. Aleluia. Deus é muito bom. Só que essa condição na Bíblia era comum para algumas pessoas. Algumas pessoas elas não se enxergavam de fato como elas eram, né? Um exemplo também era Sara. Sara ela passou tantos anos sendo chamada de estéril, né? Que não podia gerar um filho, que, né, aquela condição que ela estava, que quando os anjos, né, os homens enviados por Deus foram falar com Abraão, falaram assim: olha, cadê sua esposa? Ele falou: está dentro da tenda. Está lá em Gênesis 18, se vocês quiserem acompanhar. E ele fala: está dentro da tenda. Ela fala assim: ó, daqui a um ano eu vou voltar e a sua esposa vai estar grávida, né? Vai se achar grávida. E Sara estava com aquela imagem, aquela estampa, né? De que ela era estéril, de que ela não poderia gerar um filho. Que ela, lá dentro da tenda, ela começa a rir. Ao ponto dela rir de uma promessa de Deus, né? E aí passa o tempo, passa um ano e ela se acha grávida, né? Só que naquele momento que o anjo fala que ela estaria grávida, ela ri porque aquela condição que ela alimentou, que ela se via daquele tanto tempo, fez com que ela realmente duvidasse de uma promessa de Deus, duvidasse de algo que Deus estava falando para ela, né? Então ali naquele momento os olhos da fé de Sara estavam embaçados, né? Estavam meio turvos e ela não conseguia enxergar com clareza que aquilo era uma promessa de Deus. Amém? Outra pessoa também que viveu isso foi Gideão. Gideão, ele passou um período onde o povo de Deus estava sendo perseguido, alguns mortos, e eles estavam escondidos, ele e a família dele, malhando o trigo. E de repente chega um anjo do Senhor e fala assim: o Senhor é contigo, homem valente, né? E Gideão, ele não pensa duas vezes, ele já retruca, ele fala assim: mas se o Senhor é comigo, né? Se o Senhor
com a gente, então por que estão sendo perseguidos? Porque o povo rouba, eles vêm e roubam o nosso plantio. O povo ele vem e saqueia tudo. O povo quer exterminar com a gente. Se Deus é com a gente, então por que está acontecendo isso? Então, Gideão ali, ele nem pensou duas vezes e já trouxe um cenário daquilo que ele estava vivendo para Deus. Né? Ele falou assim, se Deus é comigo, então por que ele está permitindo todas essas coisas? Né? E aí, Deus ele continuou falando com Gideão. E Gideão estava olhando só para aqueles pontos negativos, para aquelas circunstâncias, aquelas limitações que estava vivendo. Né? E o medo ele estava estampado em Gideão. Mas muitas vezes nós somos igual os Gideões, né? Não fazendo referência, mas como Gideão. Porque muitas vezes quando Deus libera uma palavra para a gente, a primeira coisa que a gente faz é olhar as nossas limitações. É olhar para as nossas imperfeições, para as nossas incapacidades. Né? Todas as vezes quando Deus libera uma palavra, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o natural. E foi isso que Gideão fez. Né? Gideão olhou para o natural. E a gente eu principalmente já passei por isso. Né? De Deus lançar uma palavra e eu olhar e falar assim, olha a minha condição hoje. Não tem a menor chance disso acontecer. Não tem a menor chance disso realizar. Né? A Raquelzinha postou algo, eu não lembro se foi hoje, se foi ontem, falando para você não duvidar das promessas de Deus, né? Eu falei assim, olha, ela está roubando a minha ministração. Eu copiei dela. E às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e a gente olha a nossa circunstância. Exemplo, uma pessoa que está enferma de alguma coisa. Quando Deus libera uma palavra, fala assim, você é curado, porque a Bíblia traz isso para nós, que nós somos curados. E Deus ressalta para falar assim, olha, você é curada. A pessoa fala, mas eu não me sinto assim. Né? Você é próspero, mas eu não me sinto assim. Você não tem que sentir nada, você tem que crer. Você não tem que olhar para aquilo que você sente, você tem que olhar para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Né? Eu estava conversando com o Rodrigo, na terça-feira a gente fez uma viagem a trabalho, e a gente estava conversando, e eu brinquei com ele, falei assim, cara, eu não sei se eu sou prepotente, arrogante, mas uma coisa eu faço. Todas as vezes que se levanta qualquer tipo de dúvida, qualquer coisa, eu recorro à palavra. O que a palavra fala? Exemplo, uma pessoa chega e fala assim, eu estou doente. Fala, você é curado em nome de Jesus. Mas eu não me sinto, você não precisa sentir. Exemplo, eu peguei Covid, né? O Covid-19 na época que teve. E o médico falava assim, você está com Covid? Eu falava, tá, ele está aqui, mas ele já saiu. Mas não tem. Está sendo arrogante? Não. A minha realidade não é aquilo que eu estou vendo. A minha realidade é que Cristo conquistou. Se Cristo diz que eu sou curado, quem sou eu para falar que eu não sou? Amém? Então a gente tem que parar de olhar para as nossas impossibilidades e olhar para as possibilidades de Deus. Se Deus disse que você é próspero e acabou. Se Deus disse que você é curado e acabou. Se Deus disse que você vai prosperar, vai ter um sonho, quem é você para falar que não vai? Uma pergunta que Deus me fez e eu te faço hoje. Será que a criatura é mais inteligente que o Criador? Né? Quem somos nós para ir contra a palavra de Deus? Amém? Vocês estão todos assim. Nós temos que parar de olhar para as impossibilidades e olhar para as possibilidades. Amém? Outro exemplo também que a gente vê muito é Pedro. Fala de Pedro. Negou. É automático. A gente fala, Pedro, primeira coisa que vem, negou. Ou afundou. É um dos dois. Só que a gente não vê que Pedro, ele negou Jesus. Sim, isso é um fato, aconteceu. Por medo, ele negou Jesus. Mas depois de Jesus já ressurreto, Pedro, ele vai diante dos judeus. A Bíblia fala que tinha uma multidão e Pedro se levanta, pregando o nome de Jesus. E ali se converte 3.000 pessoas. Sabe? Então a gente tem que parar de olhar só para o negativo. Né? Algumas pessoas elas ficam marcadas pelo negativo. Algumas pessoas elas ficam marcadas pelo erro. Né?
E Pedro, coitado, foi um desses. Ele foi marcado pelo erro. Ele negou, ele afundou. Mas deixa eu dizer algo. A Bíblia relata que os discípulos, no plural, os discípulos estavam no barco. Quem saiu do barco? Pedro. Afundou. Mas vê na Bíblia aí quem foi o outro que andou na água? Jesus. Me fala, João andou na água, sobre as águas? Mateus? Não andou, foi Pedro. Todo mundo pode olhar para Pedro e falar assim, você afundou. Mas ele fala assim, eu fui o único que saí. Eu fui o único que tomei coragem para ir. Nós precisamos mudar a ótica, o nosso olhar das coisas. Tirar o foco do problema e colocar o foco na solução. Sabe? Não é olhar, olha a crise no Brasil, tá feio. Ainda bem que eu não sou daqui. Minha pátria é o céu. Olha, eu vou dizer algo para você. Se a sua empresa falir, quebrar, vai falir por quê? De onde vem? Mas os seus recursos vêm do Brasil. Não. Você está enganado. Deus usa o Brasil para me abençoar. Meu recurso não vem daqui. Amém. Eu não lembro o nome do país. Eu confundo com a marca do tênis. Né? Timor-Leste, não é isso. É o Timor-Leste, eu acho. É isso, né? Algo assim. Eu sou uma benção com geografia. Esse país, ele passou por uma guerra civil. E nessa guerra civil, a cidade ficou totalmente destruída. A cidade ela ficou totalmente destruída e tal. E aí foram algumas pessoas visitarem essa cidade, algumas cidades desse país. E de repente eles passaram numa rua, né? E eles viram uma casa bonita, já toda pintada, toda. Aí eles, na ignorância deles, eles perguntaram: essa casa ela não foi atingida pela guerra? Aí o pessoal foi. Mas como essa casa já está toda construída, bonita dessa forma? Ele falou assim: essa daí é a embaixada dos Estados Unidos. Aí o pessoal, mas como assim? Por que as outras não estão a aceitar? Ele falou assim: porque o recurso deles não vem dessa terra, vem da terra deles. Aí um dos homens que estava lá na hora, Deus falou com ele, falou assim: pode estar o caos que for, a sua pátria, os seus recursos não vêm daqui, vêm do céu. A sua pátria é o céu. Amém? Então pode estar o caos que for aqui. A economia pode estar 2-0 negativo, nem tem isso. Mas a pior situação, a sua pátria é o céu. Os seus recursos vêm do céu, não é daqui. Não, o governo, o seu governante se chama Jesus. Os seus recursos vêm de lá. Deus só usa isso aqui para nos abençoar. É uma desculpa de Deus para nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Voltando para Pedro. Pedro afundou. Ele saiu. Bateu no peito e saiu. Ele foi o único. E os detalhes que a Bíblia mostra. Se a gente for ver o versículo, a Bíblia fala assim que Pedro, ele andou. Ele sentindo o vento, ele começou a afundar. Ele falou: Jesus, me salva. E a Bíblia fala que Jesus, estendendo a mão, levanta Pedro. Só que vamos voltar um pouquinho no versículo. Os discípulos, antes dessa cena, eles estavam com medo porque achavam que era uma assombração. Se estivesse perto, eles reconheceriam Jesus, sim ou não? Então isso prova que Jesus não estava tão perto. Amém? Ou seja, então Pedro andou bastante sobre as águas. Amém? Então nós precisamos parar de colocar o foco no problema. Colocar na solução. Vamos olhar as coisas boas. Amém? Aleluia. Outra pessoa que eu gosto, essa eu gosto bastante. Tomé. Quando fala Tomé, precisou ver para crer. É incrédulo. Tomé não é crente, não. Tomé não, Tomé tem que aceitar Jesus. Né? Não é crente. Precisou ver, precisou tocar nas feridas. Mas, vocês sabiam que Tomé foi o único dos discípulos que colocou a sua vida a prêmio por causa de Jesus? Vocês sabiam disso? Abre comigo lá em João. João capítulo 11. A gente vai ler a partir do verso 7. Só para dar um pano de fundo aqui, João capítulo 11,
fala sobre a morte de Lázaro, quando chega a notícia para Jesus e seus discípulos. E aí no versículo 7 fala assim: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e mesmo assim vai voltar para lá? Né? Então, para aqui rapidinho. Alguns capítulos antes, os judeus queriam matar Jesus, tentaram pegar Jesus, e Jesus escapou, falou: ainda não é a minha hora, né? E os discípulos viram essa cena. Só que aí, quando chegou a notícia da morte de Lázaro, Jesus ficou triste, porque Jesus amava aquele pessoal. E Jesus falou assim: nós vamos voltar para lá. Os discípulos falaram: não, Jesus, você não está batendo bem, não está funcionando a cachola. Eles queriam te matar agora há pouco, você quer voltar para essa terra? Você quer mesmo ir para lá? Né? E aí, lá no verso 14, Jesus dizendo: por isso lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, contudo, vamos até ele. Então Jesus afirmou que ele queria ir. 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Uau! Só que Tomé, ele ficou tão marcado pelo seu erro, que nós esquecemos disso aqui. Tomé, ele ficou tão marcado por: eu preciso ver, eu preciso tocar, que nós lemos esse versículo e nós passamos. Não, não é o mesmo Tomé. Sim, é o mesmo Tomé. Sabe? Então nós precisamos parar de olhar para as pessoas, para os erros das pessoas, e começar a olhar para os acertos. Como você vê alguém? Como você olha para alguém? Sabe? E eu acho maravilhoso isso, porque Pedro era o explosivo, era aquele cara lá que quando vamos prender Jesus, pegou a espada e já deu um golpe ali de samurai no Malco, já cortou a orelha fora. Jesus já teve que repreender ele, já curou ali mesmo, né? Aí era o explosivo. Era ele que tinha que ter falado isso, pelo perfil. João, apóstolo do amor, aquele que estava com a cabecinha aqui, ó, né? Não falou nada. O Lucas não andou com Jesus. Marcos, os outros, o que fizeram? Nada. Mas aquele que ficou marcado por um erro foi o que disse: vamos nós também, para que morramos. Jesus, eu vou com você nessa missão, ainda que custe a minha vida. Amém? Nós precisamos parar de olhar para os erros e olhar para os acertos das pessoas. Sabe, muitas vezes a gente olha para as pessoas e as pessoas ficaram marcadas pelo erro. Não precisa levantar a mão, aqui em Três Lagoas não acontece isso. Acontecia quando eu era da igreja lá de São Paulo, que quando um irmão errava, a gente automaticamente isolava o irmão. Ah, o irmão ali, ó, ele errou. Ó, que era a distância. Aqui não acontece isso. Aconteceu em São Paulo, né, quando eu era de lá. Aqui não. Mas a gente ficava tão focado no erro das pessoas que a gente esquecia dos acertos. A gente esquecia das coisas boas que fizeram. Sabe, a gente acaba esquecendo por conta de alguns erros. Mas olha aqui o que a sua Bíblia e a minha Bíblia, ela fala. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17. Deixa eu abrir aqui do meu iCoisa. Estou com uma versão no computador aqui, ela é menos boa. Essa aqui é melhor. Espera aí. 2 Coríntios 5,17. Esse é um versículo que todo crente conhece. Mas vamos lá. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Amém? Amém, crente? Então, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? É nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia.
Quem aqui sabe que algo que é novo não tem passado? Amém? O que é novo não tem passado. Eu passei por uma situação quando eu me converti, em 2017, que foi o seguinte. Quando eu me converti, eu cheguei na minha família e falei, olha gente, me converti, agora sou de Jesus, eu sou crente agora, graças a Deus, Jesus me libertou, Jesus me alcançou, e agora eu entreguei minha vida para Ele, e agora eu sou crente. Minha família olhou para mim e falou assim, não vai durar 6 meses. Olha o seu histórico, olha quem é o Cleitinho, olha o que você fazia. Olha as suas ações, os seus atos. Você não vai durar 6 meses. Não dou 6 meses para você voltar. Eles estão esperando até hoje 6 meses. Né? Mas por quê? Eu estava focado. Eu estava olhando para Jesus. Eu entendi que o meu passado Ele apagou. Eu entendi que eu sou uma nova criatura. Eu não fiquei olhando para os meus erros. Eu não fiquei olhando para o meu passado. Eu fiquei olhando para Jesus. Amém? Só que, por que quando chega um irmão que a gente conhece, né, das antigas, como a gente diz em São Paulo, das antigas, a gente começa a olhar para o irmão e lembrando do passado dele. Tem muitos irmãos que chegam na igreja que a gente conhece a história do irmão, da irmã, e a gente começa a olhar, sempre vendo os erros do passado. Nós precisamos olhar como Jesus olhou para as pessoas, como Jesus olhou para nós. A Bíblia fala que nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Nós estávamos destinados ao inferno. Nós tínhamos por pai o diabo. Era assim a nossa condição antes. Só que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então nós não temos o direito de olhar para as pessoas como a gente olhava antes. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Nós não temos o direito de olhar para as pessoas como a gente olhava antes. Por quê? Porque se Cristo transformou a sua vida, agora o seu olhar é o olhar de Cristo. Amém? Estão brigando comigo, olha lá. Olha para trás, pessoal, por gentileza, olha lá. Aproxime o microfone, som baixo. É isso, é o que eu passo. Amém, glória a Deus, chegou. Então nós não temos o direito de olhar para as pessoas para o passado. Eu não posso olhar para o Tiago e falar, Tiago, no seu passado você era isso. Quem sou eu para julgar ele? Quem sou eu para olhar o passado dele? Olha o meu passado, olha quem eu era. Quando você olha para você, você vê de onde Jesus te tirou. Isso vai gerar em você uma gratidão, vai gerar em você um amor, vai gerar em você um temor, que você vai olhar para as pessoas e falar assim, se Deus me tirou daqui, Ele pode tirar qualquer pessoa. Eu falo isso, eu olho para as pessoas falam assim, esse não tem jeito, esse aí só Jesus na causa, esse aí, meu Deus. Fala assim, olha quem eu era. Se eu tive jeito, qualquer pessoa tem jeito. Amém. Aleluia. Lá em 2 Coríntios 5 também. Eita. Diz assim, deixa eu só. Aqui, ó. A partir do verso 14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Se o amor de Deus está em nós, esse amor nos constrange. Porque nós sabemos que se Ele morreu por nós, logo nós morremos também juntamente com Ele.
E se nós morremos com Ele, nós não olhamos para ninguém segundo a carne. Eu não olho para ninguém segundo as imperfeições. Eu não olho para ninguém segundo os erros. Mas eu olho como Cristo olhou. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? Então eu não tenho o direito de olhar para ninguém se não for olhando igual Cristo olha. Eu não tenho o direito de olhar para ninguém. Ah, mas ele errou, Eu não tenho o direito de olhar para ninguém. Deus, Ele olhou para nós. Ele provou o seu amor quando nós ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos inimigos dEle. A Bíblia fala que dificilmente alguém morreria por um justo. Pode ser que tenha um doido aí que queira morrer por alguém que acha legal. Mas Deus, Ele provou o seu amor, morrendo por todos aqueles que Ele considerava inimigo dEle. E hoje, nós somos representantes de Deus nessa terra. O nosso dever é entregar a nossa vida. De qual forma? Levando a palavra de Deus, levando o amor de Deus, não olhando segundo a carne, mas olhando segundo o amor de Deus depositado em nosso coração. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Mas talvez você, olhando para o teu passado, você possa pensar, tá, mas eu fiz tantas coisas erradas, eu fiz tantas besteiras, eu insultei a Deus de tantas as formas. Mas a boa notícia é que Deus, Ele fala que se você se arrependeu, você está perdoado. Se você se arrependeu, você já está perdoado. Né? O pastor Vitor, ele fala que Deus não demora 90 dias, 60 dias para te perdoar. Né? O tempo que Deus demora para te perdoar é o tempo que você demora para se arrepender. E ainda que você não esteja com essa visão clara, ainda que você não esteja com essa visão nítida do que Deus chamou para ser, de quem Deus chamou para ser, hoje é a oportunidade de você começar a se enxergar assim. Não olhar as imperfeições. Lembra que eu falei que eu sou meio arrogante com essas partes? Eu não fico olhando, mas... Vou falar um sonho não, uma palavra que Deus liberou para mim. Deus falou que eu iria pregar nas nações. Deus me falou isso, deixou muito bem claro e tudo mais. O lugar mais longe que eu fui pregar hoje foi Inocência, da 140 km, eu acho, 180, não sei. Eu desisti por causa disso. Rapaz, o diabo fala assim, fala aí, homem. Foi ali, nem saiu do estado, nem atravessou a ponte, e que as nações. Olha a mostradinha, né? Olha ele, gente. Nem atravessou a ponte, nem foi no SP. No outro país, não foi nem no Paraguai pregar, tá aí com um rolo. Eu falava assim, rapaz, deixa eu dizer algo para você. Deus me deu a palavra. Deus liberou. Quando vai acontecer? Não sei. De que forma? Não sei. Eu só sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então não importa o que vai acontecer, não importa o tempo que vai demorar, não importa a circunstância que se levante. Eu estou olhando para a promessa. Eu estou olhando para a promessa. Aleluia. Às vezes Deus libera uma palavra. Ei, Tiago, você vai ser um grande empresário. Aí o Tiago fica matutando. Que jeito? Meu pai abriu 3 empresas, quebrou 4. Que jeito? Não tem como. Não. Amém. Ainda que na minha família tenha um histórico de alguém que faliu algo, vai começar por mim a prosperidade naquela casa. Aleluia. A gente tem que começar a ser mais ousado. A gente precisa começar a ser mais ignorante nessa parte. Quando o diabo, aquele cão imundo, vier falar alguma coisa para você, olha bem, não tem como você olhar na cara dele, mas fixa bem os olhos e fala assim, ó, cão imundo, com essas palavras, cão imundo, não importa o cenário que você me mostre, eu sei da promessa de Deus. Aleluia. Quando Deus, Ele falou que eu iria ministrar a palavra, de que eu estaria pregando e tudo mais,
Deus falou para mim assim: você vai estar à frente de pessoas, ministrando. Aí eu falei: Deus me livre, porque eu era muito tímido na época. Eu tinha vergonha, eu era tímido. As pessoas não acreditam nisso. Mas glória a Deus que nós não podemos mentir. Amém. Eu era muito tímido, eu não conseguia conversar. Eu conversava assim, ó. Eu era tímido, era mais tímido que uma porta. Mas Deus falou assim: eu vou te ajudar, é um processo, eu vou te ajudar. Primeira coisa que você vai fazer, vai dar aula no departamento infantil. Fui lá com as crianças. Fui. E Deus, ele começou a compartilhar coisas para mim. Só que, quando eu entrei no departamento, a primeira coisa que eu fiz foi: o que eu vou aprender aqui? Eu estava olhando o natural. Eu estava olhando aquela atmosfera ali só. Eu estava olhando só aquela situação. São crianças. O que eu vou fazer aqui? O que eu estou fazendo? Deus errou em me deixar aqui nesse lugar. São crianças. Ele me chamou para pregar para as nações, eu estou aqui com 15 crianças de 8 anos. E Deus foi compartilhando. Tira seus olhos daí. Não olha para isso. Olha para a promessa. Olha para a promessa. Aí certa vez Deus falou para mim assim: se você prende a atenção de qualquer criança por 10 minutos, você prende a atenção de qualquer adulto. Amém? Então você que tem chamada aí, ó, departamento infantil, fica a dica. Porque uma criança, meus irmãos, a criança não fica parada. Uma criança de 8 anos, ela tem a energia de 15 adultos. A gente cansa. Agora eu estou com os adolescentes, amém. É outra vibe. Mas, irmãos, é uma benção. Quem gosta de criança? Estou vendo o pessoal aí só para eu colocar no departamento infantil. Não, brincadeira. Mas se eu estivesse olhando com os olhos naturais para aquela estação que eu estava vivendo, talvez eu não estaria vivendo isso hoje, porque aquilo era uma preparação. Talvez a estação que você esteja hoje, olhando para a forma natural, não era aquilo que você queria. Mas ei, não olha para a estação, não olha para o momento, olha para a promessa. Fixa seus olhos na promessa. Como você vê a promessa de Deus? Como você vê a estação que você está hoje? Fixa seus olhos para isso. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as mentiras do diabo. Não olhe para os barulhos que o diabo faz. Ei, o diabo vai fazer uma fanfarra. O diabo vai fazer um forró. Ele vai chamar a sua atenção de todas as formas. Não preste atenção para isso. Você não deve parar e tacar pedra em cada cachorro que late. Você precisa seguir para o seu objetivo, para o seu alvo. O seu alvo são as promessas. O seu alvo é aquilo que Deus falou para você. Ei, não importa o tempo que vai demorar, vai acontecer. Aleluia. Amém. Aleluia. Time de louvor, come here, please. Estou treinando meu inglês já, porque eu... I'm going to nations. Estou treinando. Se eu falei errado, depois vocês me corrigem. Amém. A gente não precisa ficar com medo das artimanhas do diabo, daquilo que ele coloca na sua frente. Não precisamos. Nós precisamos estar cada vez mais convictos e olhando para a promessa de Deus. Não importa o tempo que demorar, não importa o que você precise fazer, seja fiel às promessas de Deus, seja fiel às direções, sejam fiéis às visões que Deus dá. Amém. Eu gosto de uma passagem que Paulo, ele fala que ele queria ver, se eu não me engano, os Romanos ou os Gálatas, e ele fala que o próprio Satanás impediu que ele fosse, presencialmente. Só que Paulo, ele não ficou parado. Já que eu não vou presencial, uma carta minha vai chegar lá. Deus, ele vai te dar estratégias. Quando o diabo chegar com uma estratégia para te parar, Deus, ele vai te dar 2, 3 para você se livrar disso. Amém? É só você tirar os seus olhos do problema e fixar os seus olhos na solução. Amém? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Deus. Nós somos
porta-vozes de Deus nessa terra. Em Colossenses 2:28 ou 1:28, fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Se nós somos a esperança para essa terra, para esse mundo, para essa geração, nós não podemos olhar para as pessoas com os olhos de julgamento que o mundo olha. Nós precisamos olhar com um olhar de amor, de compaixão. Nós precisamos ser o braço forte que estende e fala: eu vou te ajudar. Qual é o seu problema? O que você está passando? Eu estou aqui para te ajudar. Eu não te olho te julgando, eu não te olho te condenando, mas eu olho para você dizendo que tem uma saída, tem uma solução, eu posso te ajudar. Aquele Cristo que me tirou do lamaçal é o mesmo que quer te tirar também, é o mesmo que quer te dar uma nova vida. Amém? Aleluia. Fica de pé, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Talvez você chegou aqui pensando, parece que está tardando aquilo que Deus falou, parece que está tão distante de mim isso, parece que essa realidade é tão distante, parece que essas promessas são para outras pessoas e não para mim. Parece que Deus ele fala com todo mundo, menos comigo. Parece que Deus liberou palavra para todo mundo, menos para mim. Parece que o culto que Deus falou com todo mundo eu faltei. Sabe? Parece que eu estou encurralado. Eu quero dizer algo para você. Deus, Ele sempre vai ter uma palavra para você. Mas você precisa tirar os olhos do problema e fixar os olhos na solução. Enquanto os seus olhos estiverem no problema, você não consegue enxergar a solução. Enquanto os seus ouvidos estiverem no barulho, no rebuliço que Satanás está fazendo, você jamais vai conseguir ouvir a palavra de Deus, as vozes de Deus, a voz de Deus. Que tal hoje a gente parar de olhar para as nossas limitações, para as nossas imperfeições e começar a se agarrar nas possibilidades, nas ilimitações de Deus? Que tal a gente parar de olhar as nossas impossibilidades e olhar para as possibilidades divinas? Não me interessa o que o mundo está dizendo, o que a economia está dizendo, o que não me interessa. Só me interessa o que o céu está dizendo a meu respeito, o que Deus está dizendo a meu respeito. Mas essa doença sua não tem cura. Não tem? Deixa eu ver o que a minha Bíblia fala sobre isso. A minha Bíblia fala assim que Ele levou sobre si todas as enfermidades. Todas. Ah, mas essa é nova. Todas. Ah, eu não vou prosperar. Cristo, Ele conquistou para nós todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Aleluia. Não importa a área, não importa qual a situação que esteja passando, a Bíblia tem todas as respostas que você precisa. Onde está o teu foco? Como você vê a situação que você está passando? Você vê essa situação como algo para te paralisar ou como uma oportunidade de exercer fé, lembrando das promessas? Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças, Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado porque nós sabemos que o Senhor é fiel, Pai. Nenhuma das tuas palavras, Pai, falharam. Nenhuma das tuas promessas caíram por terra sem antes se cumprir. Nós sabemos que tudo aquilo que sai da tua boca sai com um propósito, Pai. E ela não volta para ti vazia. Ela não volta para ti sem antes cumprir o efeito pela qual ela foi enviada, Pai. Pai, ainda possa passar o tempo que for. Pode se levantar a tempestade que for. Nós sabemos que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para trazer tudo aquilo que o Senhor prometeu, Pai.
ainda que as circunstâncias hoje, ainda que a realidade hoje não seja aquilo que o Senhor falou, não seja aquilo que o Senhor nos mostrou, nós vamos crer, Pai, nós vamos nos agarrar às suas promessas, nós vamos nos agarrar às suas palavras, porque nós sabemos, Pai, que certamente ela se cumprirá. Aleluia. Pai, se a medicina está dizendo que é uma doença rara, que não tem cura, nós olhamos para a tua palavra que diz que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Pai, o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, e nós somos curados, nós somos sarados em Ti, nós somos libertos, Pai. Pai, não há depressão que possa resistir ao Teu nome, não há doença, não há cativeiro, Pai, que possa resistir ao Teu nome, Jesus. Obrigado porque nós nos alegramos, Pai, que nós temos da parte do Senhor o sim e o amém para todas as promessas já liberadas para nós, Pai. Nós vamos correr com perseverança a carreira que o Senhor propôs para nós. Pai, obrigado porque o Senhor nos revestiu de autoridade no nome de Jesus, e nós sabemos que hoje, Pai, Satanás, o nosso inimigo, está debaixo dos nossos pés, e nós temos autoridade, Pai, no Teu nome, para expulsar todo e qualquer demônio, Pai. Nós sabemos que nós somos vitoriosos em Ti, nós somos mais do que vencedores, nós somos a igreja triunfante, Pai. Nós não somos aqueles, Pai, que desistem, aqueles que retrocedem, não, mas nós avançamos, correndo em direção ao alvo, Pai, da soberana vocação. Pai, nós sabemos que a nossa pátria é o céu, Pai, nós não nos cansaremos, Pai, mas nós vamos alcançar as promessas, Pai. Obrigado, Pai, porque nós sabemos, Pai, que as Suas promessas, Pai, elas vão se cumprir. Aleluia. Pai, nós sabemos também que todo e qualquer sofrimento presente, toda e qualquer circunstância presente, não se comparam com o peso da glória que há de vir. Obrigado, Pai, porque nós sabemos, Pai, que quando chegar o grande dia, nós ouviremos do Senhor: servo bom e fiel, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Obrigado, Pai, porque as mentiras de Satanás não vão nos parar. Pai, obrigado porque nós sabemos, Pai, que o Seu Espírito Santo é o nosso ajudador, e Ele vai trazer à memória todas as palavras, Ele vai trazer à memória todas as direções, e Ele vai nos ajudar até que o Senhor venha. Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor é bom, Pai. Aleluia. Ainda de olhos fechados, tem alguém que entrou aqui essa noite e você nunca confessou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, ou por algum motivo você acabou se afastando dos caminhos do Senhor, mas hoje é o dia de você reafirmar sua aliança com Ele. Hoje é o dia de você reafirmar as promessas que Ele tem contigo. Aleluia. Tem alguém que entrou aqui nessas condições? Você nunca aceitou Jesus, ou você está afastado e quer se reconciliar? Alguém? Todos salvos? Aleluia. Tem alguém que entrou aqui com algum tipo de dor, algum tipo de enfermidade, alguma doença, e gostaria de receber oração por cura? Alguém? Todos curados, sarados? Aleluia. Tem alguém aqui que deseja receber o batismo no Espírito Santo, com evidência bíblica de falar em outras línguas? Alguém quer ser cheio? Todos cheios? Uma igreja maravilhosa. Vou pregar aqui mais vezes. Amém. Deus é bom. Vamos se lembrar das promessas. Não vamos olhar para a circunstância, para os problemas, mas vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Aleluia, vamos louvar o Senhor.